te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 29 de junho, quinta-feira. Nossa leitura e reflexão nessa manhã será no Salmo de número 139. Um salmo bem conhecido no meio cristão. Muito recitado. E vamos então juntos pensar sobre esse salmo nessa manhã. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus o abençoe e que você possa compartilhar esse tempo juntos, né, com seus amigos, com as pessoas com as quais você tem um relacionamento, possa compartilhar com muitas pessoas, para que assim nós possamos divulgar o canal e chegar cada vez mais longe, né, tendo a oportunidade de levar essa palavra bendita a muitos e muitos corações, tá bom? Muito bem, é uma quinta-feira, já aí pertinho do final desse mês de junho, e já metade do ano, então indo embora, e nós agradecemos a Deus por todo esse tempo que temos passado juntos na leitura e na reflexão da palavra, tá bom? E vamos aí, estamos próximos também de terminar esse salmo, né? Salmo, aliás, o livro de Salmos, né? Os 150 capítulos, e aí então vamos dar uma pausa durante alguns dias e depois retomar, tá bom? Então desde já a gente tem avisado já por alguns dias sobre o que vamos fazer à frente, né? Muito bem, Salmo 139, meus queridos, é uma oração profundamente pessoal e íntima do salmista a Deus. Nós falamos que temos aí os 8 próximos salmos, né? Que são salmos, então, de Davi. Ele que escreveu, olhando para o Salmo 138 que lemos ontem, e esse também, Salmo 139, de Davi, salmo que ele compôs, tá? E é uma expressão de admiração aqui pelo infinito conhecimento e presença de Deus em todos os aspectos da vida. Então o salmista agradece a Deus porque se envolve em todos os aspectos da sua vida, dele, salmista, e evidentemente de cada um de nós também. O salmista ele reconhece justamente o conhecimento íntimo de Deus, né, sobre ele, desde os seus pensamentos, as suas ações, até o seu ser físico, e expressa um desejo pela orientação e pela proteção contínua de Deus na sua vida. Então ele sonda e conhece cada ser humano que já viveu e está vivendo nesse momento. Deus conhece todas as coisas e ele vai falar e mostrar justamente isso. Vamos ver essa divisão aqui claramente no texto. Sondar significa examinar com extrema precisão e atenção. E ele começa justamente dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Então, essa palavra é justamente examinar com extrema precisão e com atenção. E o resultado desse exame preciso é um conhecimento, então, perfeito de quem é o homem. Então, o salmista tem certeza de que Deus o conhece muito bem. E que Deus sabe exatamente quem ele é e o que ele precisa. E então, ele louva a Deus por causa disso. Então, nós podemos dizer que os versículos de 1 a 6 desse salmo falam a respeito do Senhor como sendo onisciente, ou seja, de que ele sabe tudo. Nada foge do conhecimento de Deus. Os versículos de 7 a 12, o Senhor ele é onipresente,
Ele está presente em todos os lugares, ninguém pode se esconder dele. Então nós vamos vendo a divisão a cada 4 versículos, e aí então nós vemos justamente acontecendo esses atributos, aparecendo esses atributos de Deus. Primeiro a sua onisciência, depois a sua onipresença, depois do 13 a 18 a sua onipotência, né? Nada é impossível para ele. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Depois temos dos versículos de 19 a 22, de que o Senhor então estará removendo os ímpios, né, do meio do povo de Deus, e removendo os ímpios da vida de Davi. E do 23, versículos 23 e 24, depois os 2 últimos versículos, uma vez que todos foram então purificados, né, resta-lhes apenas um desejo: ser conduzidos pelo Senhor no caminho eterno. Né? Então temos a conclusão do Salmo falando a respeito disso. Tá? Então ele começa justamente falando sobre essa questão da sondagem, desse exame perfeito e profundo. E aí então ele diz o seguinte, temos aí na tela a nossa leitura: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Então o Senhor já o sondou, né? E portanto o conhece muito bem. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, né? Então Deus sempre sonda e sempre prova os seus servos. Ele conhece todas as nossas motivações, nossos desejos, palavras, antes mesmo que sejam expressos. Ele conhece completamente, totalmente todos os seus servos, né? Então ele fala claramente a respeito disso. Ele diz também que Deus então conhece o seu assentar, o seu levantar, de longe entendes o meu pensamento, ou seja, ainda abrange esse aspecto de que o Senhor conhece todas as coisas, de que ele sabe todas as coisas. Então ele está falando sobre o assentar, levantar, de longe entende o meu pensamento. Ele está falando do ser comum de uma forma completa, de que Deus sabe tudo a seu respeito. Cercas o meu andar e o meu deitar, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, né? Então o Senhor cercar, ele está por perto, né? Ele conhece cada passo, ele conhece cada situação, cada momento em que você então dorme, e ele cuida de você até mesmo no seu sono, e conhece todos os seus caminhos, ou seja, conhece todos os seus planos, conhece todos os seus projetos, né? Conhece toda a sua vida, nada é oculto a ele. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tu conheces. Então ele conhece qualquer palavra antes mesmo de ser expressa, porque ele tem conhecimento de tudo que se passa pela nossa mente. Então, antes mesmo da língua pronunciar aquilo que já está na nossa mente, então ele já conhece todas essas coisas. Versículo 5, tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então esse versículo 5 mostra que o objetivo do conhecimento íntimo, né, de seus servos não é de julgar ou de condenar, mas é de proteger e de ajudar, né? Então tu me cercas, né, por detrás e por diante, o Senhor está cercando, está protegendo. Quando ele fala por detrás e por diante, ele fala sobre o passado e sobre também o futuro, né? E pusesse sobre mim a tua mão, ele fala justamente a respeito dessa proteção que ele dá aos seus, tá? Então aqui nós temos justamente falando sobre a questão da onisciência de Deus, ok? Versículo 6. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Então, o Davi se mostra aqui maravilhado com o relacionamento íntimo que ele pode manter com Deus, algo que ele diz que é tão maravilhoso, esse conhecimento, que é algo tão grande que ele não pode atingir, ele não pode entender por completo como isso se faz, né? Está acima da sua compreensão, acima da mente humana. Como, né, um Deus tão poderoso, um Deus tão grandioso pode se relacionar com um homem
com um ser humano tão miserável, tão falível, tão fraco como somos nós. Então ele diz, isso para mim é algo que eu não consigo entender, né? Mesmo com toda e qualquer capacidade que tenhamos, por mais inteligente e sábio, nós não conseguimos entender porque não alcançamos sequer um mínimo necessário a respeito da mente de Deus, como ele então pensa. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Então aqui nós temos duas situações aqui que a gente pode interpretar. Uma é que Davi queria fugir da presença de Deus, mas não conseguia. A outra visão, né, é que justamente não há nenhum lugar onde ele pudesse se afastar da presença de Deus. Não há nenhum lugar nessa terra, não há nenhuma ocasião, nenhuma situação, nenhum lugar onde ele pudesse então se esconder da presença de Deus, tá? A segunda posição é a mais plausível, tá bom? Não é que ele quisesse fugir da presença de Deus, mas é de que ele realmente não tem como fazer isso, porque sabe desse poder de Deus, da sua onipresença. Versículo 8, se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então ele fala sobre o céu, né? Se expressa aqui de uma forma muito ampla, de uma mensagem muito clara, que não há lugar alto nem baixo, nem longe nem perto, em que o servo de Deus então possa se sentir distante de Deus, porque o Senhor está em todos os lugares. Ele fala sobre o céu, evidentemente a morada do Senhor. Ele usa a expressão do inferno, ou seja, que mesmo lá, num lugar tão deplorável, Deus pode ir até lá e fazer o que ele desejar, porque ele é soberano e faz o que quer, né? Então ele iria buscar o seu servo até lá, se ele assim desejasse, porque ele diz, eis que ali tu estás também. Versículo 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, né? Então, ele fala justamente sobre essa condição de que mesmo as asas da alva, falando sobre o alvorecer, sobre o amanhecer, né? Sobre esse tempo do dia a dia, né? Em que o Senhor então coloca o sol ali para poder iluminar todas as coisas. Ou então se ele estiver no extremo do mar, e quando você pensa no sol e no extremo do mar alguma coisa junto, né? É aquela coisa que você não vê fim. Então ele diz, Deus ali também está, tá? Até ali ele diz, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Seja aonde for, mesmo que seja no infinito, no extremo. Então essas palavras traduzem justamente proteção, o cuidado, né? Sugere justamente a presença auxiliadora de Deus na vida do seu servo, tá? Então o Senhor está ali em todo e qualquer lugar. Se disser de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então o que Davi faz aqui é exercitar ao máximo a sua imaginação. Ele fala sobre as trevas, né? Que significam a morte ou o inferno, e que é usado muito aqui no livro de Salmos como sendo a palavra Seol. E ele diz que se fizer no céu a sua cama, o Senhor ali também o encontrará, como nós já vimos em versículos anteriores. Então ele diz que o único lugar do universo sem a presença de Deus, né, que poderia ser um lugar de trevas, um lugar de escuridão, Deus pode transformar esse lugar de trevas e escuridão em dia. Ele pode trazer luz. Por isso diz que as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A luz resplandece como o dia. Então, na escuridão, se Deus desejar, ele pode trazer luz para revelar onde então está o seu servo e encontrá-lo ali, tá? Então o Senhor então ia revirar a estrutura do universo se fosse necessário,
para que pudesse então trazer o seu servo para a sua presença, para ali então esse servo poder louvar e adorar o Senhor, tá? Isso tudo fala sobre o grande poder de Deus, a sua a onipotência, e fala sobre a sua soberania, o fato de que ele faz o que ele quer, do jeito que quer e quando quer. Pois possuísse as minhas entranhas, cobrisse-me no ventre de minha mãe. Ele começa a falar justamente sobre esse poder do Senhor na sua geração, né? Então, Davi, ele reconhece que a obra de Deus em sua vida começou desde a formação no ventre da sua mãe, né? Cobrisse-me no ventre de minha mãe. Outra tradução diz entretecesse-me, né? E é justamente traduzido aqui da forma correta, cobrisse-me, descrevendo o trabalho de Deus em criar alguém dentro do útero da mãe. O cobriu. Então, porque de um modo, de uma forma tão terrível, tão maravilhosa, né? Eu te louvarei porque de um modo assombroso, de tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma sabe muito bem. Então, justamente é essa ideia, né? Desse cuidado de Deus na vida dos seus, e de que é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, a forma como Deus, ele então formou a cada um de nós, né? A maneira como cada um de nós somos gerados. Ele diz que isso é espantoso e é maravilhoso, tá? Então a palavra aqui é justamente essa, falando sobre essa maravilha que é o poder do Senhor. Os meus ossos não te foram encobertos quando no culto foi feito e entretecido nas profundezas da terra, tá? Essa ideia aqui de entretecido nas profundezas da terra, o desenvolvimento do feto era um grande mistério para as pessoas na antiguidade. Hoje o nosso conhecimento é muito maior, mas imagina isso há 3, 4 mil anos atrás, né? Para eles era como se o feto estivesse se desenvolvendo embaixo da terra, né? Como se fosse algo, uma planta que estivesse então para brotar. Então a palavra hebraica traduzida justamente pelo corpo aqui é um embrião, né? E o Senhor então conhece desde sempre a vida então desse seu servo, tá? Então a vida, a estrutura, o sentido da pessoa, o sentido da sua vida, Deus já o conhece muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, né? A ideia de que a vida, a estrutura e o sentido da vida da pessoa são estipulados desde o começo pelo nosso Deus, porque tudo, ele diz aqui, está escrito no seu livro, os quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia, tá? Então, Deus escreveu todas as coisas no seu livro e tudo ficou registrado a respeito da sua, da minha, da nossa vida. Era essa a visão do salmista. Versículo 17: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam o maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, né? Então, não só a obra de Deus, mas também os pensamentos de Deus sobre a vida de uma pessoa são objeto de constante admiração. Essa preocupação de Deus, os seus pensamentos são inumeráveis, ele diz aqui, totalmente impossíveis de contar, são insondáveis. Tudo é inteiramente inexplicável, né? E mesmo assim, Deus então olha e quer ter essa comunhão, esse contato, essa interação com o ser humano. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão, né? Então Davi desejaria um mundo em que não houvesse mais o mal, nem destruição, nada para afastar as pessoas de Deus. Os inimigos de Deus aqui, ele diz que são inimigos dele também, de Davi, porque a sua vida se acha internamente ligada à vida de Deus, à vida do Senhor. Então os inimigos de Deus seriam os inimigos também de Davi.
E ele então deseja que eles sejam destruídos, né? Para que não venha então atrapalhar essa comunhão. Não odeio eu ao Senhor aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, né? Então, não odeio eu aqueles que te odeiam, não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos, né? Então, o que ele deixa bem claro aqui é que, em outra tradução, que ele tem um ódio completo, não perfeito. Essas palavras podem parecer fortes, mas a ideia de um inimigo de Deus é tão odiosa para o salmista aqui, que ele os enfrenta abominando cada um deles por aquilo que eles são: perversos, maldosos, violentos, né? Então ele diz que odeia cada um desses inimigos de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele retoma aquilo que ele começa dizendo nesse salmo lá no versículo 1, né? Para que o Senhor possa sondá-lo, para que o Senhor possa examinar com toda atenção, com toda perfeição, com profundidade a sua vida, tá? Então, o Senhor que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, ele pede o quê? Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Porque nem eu sei, nem eu conheço sobre todas as coisas da minha própria vida, mas o Senhor conhece e ele pede, me revela, me mostra, porque eu quero andar no caminho que seja perfeito. Então, essas palavras, né, são palavras de alguém que quer andar lado a lado com o Senhor. Davi, então, pede que os seus pensamentos sejam examinados, que os seus pecados sejam limpos, sejam tirados da sua vida para que ele possa ganhar a vida eterna, né? Ele quer seguir o caminho, então, onde a vida de e com Deus é de vida, né? Esse caminho termina, com certeza, na vida eterna, com aquele que é a fonte de tudo, que é o próprio Deus, tá? Então, a morte não termina com tudo, né? Mas é um passo final para levar essa comunhão plena e durável, né? Essa comunhão eterna com Deus, na sua presença, por toda a eternidade. Então é sobre isso que o salmista fala aqui, falando então, como dissemos, né, sobre a onipresença, onipotência, onisciência de Deus. Fala então sobre esse cuidado de Deus sobre a sua vida, como Deus então tem cuidado de cada um de nós e suprido cada uma de nossas necessidades, como Deus nos formou de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão fantástica, né? Como Deus conhece todos os nossos caminhos, como Ele tem por escrito cada um dos nossos dias. E o salmista termina pedindo ao Senhor, então, que possa sondar, ou seja, que possa reconhecer cada uma dos seus caminhos, né? Guiá-lo pelo caminho eterno, pelo caminho direito, e ajudá-lo dentro desse aspecto de ter o conhecimento daquilo que ele próprio não conhece, não sabe, mas que possa ser revelado por essa sondagem de Deus na sua vida, para que então ele possa deixar tudo aquilo que desagrada a Deus e andar no caminho perfeito que agrada ao Senhor e que leva à vida eterna. Então é isso que nós temos aqui no Salmo 139, salmo, como dissemos, bem conhecido, e que Deus então possa abençoar a sua vida e a vida daqueles com os quais você irá compartilhar essa mensagem, seja um instrumento de Deus para que isso aconteça, tá bom? Então, mesmo encerrando aqui esse nosso tempo juntos, após terminar o vídeo, você pode então compartilhar com quantas pessoas você desejar. O vídeo fica aí gravado, você pode rever, você pode compartilhar para que outros também tenham acesso à leitura e o entendimento dessa palavra bendita, tá bom? Que Deus possa abençoá-lo, que todos tenham uma ótima quinta-feira e amanhã, se Deus permitir, Salmo 140, né, nós estaremos lendo e refletindo no dia de amanhã, tá bom? Deus, muito obrigado por essa manhã, pela vida de cada um dos que estão conosco e ainda estarão. Pedimos a tua bênção, pedimos a Deus que o Senhor possa suprir cada necessidade, o Senhor que é onisciente, o Senhor que é onipotente, o Senhor que é onipresente e sabe, portanto, todas as coisas
tenham conhecimento de todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, que está em todos os lugares, não podemos fugir da tua presença, e o Senhor que tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive nos gerar de novo. Pedimos a tua bênção sobre cada vida, cada coração, e que assim, ó Deus, nós possamos te servir de maneira que estejamos andando pelo caminho direito, pela vereda da justiça, e andando, ó Deus, pelo caminho que nos conduz à eternidade contigo. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom dia na tua presença, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, portanto, abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma ótima quinta-feira, e amanhã, então, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez aí, tá bom? Com o Salmo de número 140, faltando então a partir de segunda-feira que vem, que será dia 3 de julho, né? Faltando então mais 10 capítulos para nós encerrarmos o livro de Salmos. Então vamos ver se nessa primeira semana de julho nós conseguimos encerrar todo o livro, e aí vamos dar uma pausa e retomamos depois para podermos dar continuidade ao Velho Testamento, né? A leitura de todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos, buscando assim fazer uma leitura completa do Velho Testamento e ter uma compreensão melhor daquilo que ele tem para nos ensinar, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir, tá bom? Tchau, tchau. Pra te adorar foi que